Bom dia, professora Patrícia. Bom dia, João Vitor. Bom dia, professora. Bom dia, Tudo bem, Vanilla. professora? Tudo bem, gente. Bom dia para todos vocês. Bom dia. Bom dia. Só um instantinho aqui, viu, que eu vou pegar aqui o livro. Certo. A gente termina a nossa revisão, né, que a gente começou na quarta. Deixa eu ver aqui. Professora, uma pergunta. Hoje a senhora Sim. vai fazer revisão para a prova de matemática, porque hoje é a sua prova de matemática. Certo? Oi? Deu uma travada aqui na internet porque está chovendo muito. Uhum. A gente começou a revisar na quarta. Lembra que eu Sim, revisei sim, sim. os 3 casos de produtos notáveis? Sim, Certo? Aí agora a gente vai revisar certo. fatoração de polinômios, que é o primeiro caso de fatoração. A gente Tá revisou, certo, tá certo? A gente revisou na certo. quarta-feira os 3 casos de produtos notáveis, aí hoje a gente vai revisar essa última parte, que o primeiro caso de fatoração. Deixa eu colocar aqui no quadro, tá? Tá certo, professora. Certo? Certo. Aí, como eu tinha falado, a gente está revisando através da correção de alguns exercícios, tá? Tá Então, certo. o exercício é página 46. Professora, agora sim, eu não sei se vai dar para explicar nessa aula, mas a senhora pode revisar sobre aqueles 3 casos de novo, daquele assunto da quarta-feira, porque eu não tinha entendido muito bem. Deixa eu revisar logo o agrupamento, aí quando eu terminar eu reviso essa parte, pode ser? Pode ser, professora. Porque senão a gente acaba sem revisar o que não viu, né? A questão. Professora. Aí, obrigado, viu, professora? Por nada. Sim, a gente, só um aviso, vocês têm que, assim, vocês têm que postar as atividades de casa referente ao segundo bimestre lá no Google Sala de Aula, tá? Porque eu não vi quase nenhuma atividade, só de algumas pessoas. Certo, gente? Então, as atividades referentes, você tem que postar para ter sua nota qualitativa do segundo bimestre, tá? Senão a Eu nota vou não vai começar a postar, viu, professora? Pode deixar que eu posto vou começar a postar. Professora, na prova de matemática, assim, só para saber mesmo, na prova de matemática tem que copiar as questões no caderno e tirar a foto e postar no Google Sala de Aula para marcar que fez a prova, né, professora? Isso, exatamente. Não deixe de postar a prova E resolvida com tem os que postar os cálculos. cálculos também. Isso, exatamente. Tem que postar os cálculos, viu, gente? Porque as questões são abertas. Então, vocês postam os cálculos lá de cada questão, número 1, aí posta os cálculos e copia, né? Como Marconide orientou vocês, tá? Sim, ele já explicou sobre isso. Que eu vou corrigir lá através dos cálculos feitos, tá bom? Tá Os bom, cálculos que professora. vocês desenvolverem. Que assim vocês aprendem mais, porque só questão de marcar e acaba, principalmente para matemática. Pronto, então eu vou começar aqui, tá? Para dar tempo para eu tirar outras dúvidas de vocês. Então a gente vai ver aqui, ó, página 46. Aqui, ó, página 46. Aqui, vamos ver. É o primeiro caso de fatoração, né? Então esse assunto aqui é fatoração. É o primeiro caso. Certo? O primeiro caso se chama fator comum em evidência. Então, vocês não esqueçam de postar as atividades referentes ao segundo bimestre, essas páginas de casa. Fator comum em evidência. Deixa eu olhar qual é a questão aqui. Na página 46. Questão 11, né? Vamos começar da questão 11. Professora, essa revisão de hoje dessa aula vai ajudar bastante sobre alguma dúvida na prova, né, professora? Porque, tipo, um Vai exemplo, ajudar. aí tem Agora uma é o pessoa seguinte. lá com dúvida na prova, aí, revisão da professora e tal, aí vai saber, né?
Agora é o seguinte, viu, gente? Não estude só pela revisão, não, tá? É como o nome está dizendo, rever. A gente está revendo os assuntos já vistos. Então, vocês Os têm que assuntos estudar, anteriores. vocês têm que estudar os exemplos das aulas, os exemplos, e estudar aquela regrinha que eu dei, né? A regrinha de cada caso de produtos notados. Aí depois você revisa, porque se você revisar sem entender o conteúdo, aí você vai acabar decorando e possa ser que tenha outros exemplos que aí não, vai ficar mais difícil de você entender. E você estudando, né? Lendo a regra e refazendo os exemplos já feitos durante as aulas. E depois revisando por último, né? Revisa por último. Aí sim, vocês não vão terem dificuldade para a prova, tá bom? Tá bom. Agora Vamos lá. sim, professora, para lembrar a senhora, caso tenha alguma parte assim de copiar ou alguma coisa assim que é importante, a senhora peça para eu tirar o print, viu, professora? Tá certo, vou pedir já já, João, tá? Pronto. Olha, questão 11, ele diz assim, ó, faça o que se pede. Letra A. Essa letra A não é tanto que a gente está estudando, né? Ele diz, escreva o polinômio de maneira que apareça um fator comum em ambos os termos, mas vamos fazer. Que começa a partir da letra B, mesmo, a colocar o fator comum em evidência, tá certo? Então, mas vamos fazer a letra A de todo jeito, que faz parte da questão 11. Questão 11 aqui, página 46. Aí, deixa eu só ver se está melhor aqui. 8x ao quadrado, letra A. 8x ao quadrado menos 6x. Ó, na letra A, ele está pedindo apenas para você escrever esse polinômio de modo que apareça um fator comum. Então, o que, é que a gente vai fazer aqui, gente? O que, é que eu expliquei nas aulas anteriores? Você vai escrever o 8 e o 6 como produto de dois fatores, como uma multiplicação, ó. O 8, como é que você pode escrever 8, gente? 2 vezes 4, né? Não posso escrever 8 como 2 vezes 4, certo? O 8. Professora, é uma dúvida. Fatoração é basicamente fatorar as expressões, né, professora? É. Fatoração é deixar o polinômio de forma mais simplificada, certo? Mas nesse Certo. caso da letra A, a gente ainda não está fatorando, a gente só está fazendo o que ele está pedindo, assim, que é escrever o número como uma multiplicação. Apareça um fator comum em ambos os termos. Então, o número 8, a gente pode escrever o número como 2 vezes 4, porque 2 vezes 4 dá 8, certo? Aí eu vou repetir o número x aqui, tá? X ao quadrado. Aí menos o número 6. Como é que eu posso escrever o número 6, gente? Dois números que multiplicados de 6. 2 vezes 3. Muito bem, 2 vezes 3, só isso. Aí eu vou repetir o x aqui. É só isso a letra A. Ele quer que a gente escreva esse polinômio de modo que apareça um fator comum. Então, Ô, aqui professora, Oi? mas não simplificava embaixo, não, isso? Pode também simplificar embaixo? Aonde embaixo? Não, porque, tipo, não teve um exemplo que a senhora deu que foi assim, 8 aí igual a 2 vezes 4, que 2 vezes 4 dá 8. Lembra que a senhora Sim, deu? Aí pode fazer daquele jeito também, né? pode, Yasmin, pode sim fazer desse jeito. É porque ali eu já fiz o direto, não é o que ele está pedindo. Ah, tá bom. Pronto, a letra B a gente vai fazer isso. A letra B, exatamente. Então, a letra A é só escrever o número como produto, para dar 8 e o outro produto para dar 6. Então, o fator comum aqui é 2, né? Estão vendo que o 2 está sendo fator comum? Depois a gente faz na letra B. Pronto, na letra B é isso que você está dizendo aí. Escreva esse polinômio como uma multiplicação de dois fatores. Pronto, então na letra B, a gente vai fazer
Essa parte aí, a gente vai utilizar o primeiro caso, que é fator comum em evidência. Então, eu vou escrever aqui novamente o polinômio 8x² menos 6x. É um polinômio de 2 termos, tá, gente? Então, aí eu vou fazer essa parte que ela está dizendo aí, ó, que Yasmin falou. O 8, você pode escrever como, gente? Como é que eu escrevo o 8? A gente já fez na letra A, 2 vezes 4. É porque na letra A ele só pediu para deixar indicadas as multiplicações. E na letra B que a gente vai fazer realmente, na letra B que a gente vai fazer a fatoração, o primeiro caso, tá? Então, 8 é 2 vezes 4. E o 6, ó, aí até ajuda a letra A. O 6 a gente já fez, que é 2 vezes 3. Tá? Então, a partir daqui da letra B, você já pode usar o primeiro caso de fatoração. Quem é o fator comum? Qual o número que está se O repetindo? 2. Muito bem, o 2, ó. O 2 se repete. Então, ele é fator comum. Aí, agora sim, a gente vai botar em evidência. Aqui não precisou botar, né? É só mostrar o 2 fica em evidência. Agora, vamos colocar também o fator comum com relação às variáveis. A letrinha. Qual é a letra que se repete, gente? Me digam aí. X. X. Muito bem, o X se repete, tá? Então, o X é fator comum. Aí, lembra, você abre e fecha parênteses e o menos você escreve aqui, ó. Tá certo? Então, a gente já tem nosso fator comum encontrado. O fator comum é o número 2x, porque o 2 é o fator com relação aos números conhecidos e o x é o fator com relação às letras, né? As variáveis. Aí, lembra que eu falei nas aulas? Você coloca a letra que tiver menor expoente. Aqui tem x elevado a 1 e tem x ao quadrado. Você coloca x elevado a 1, tá? Nunca coloque a letra com maior expoente, senão dá problema na fatoração. Aí depois disso você vai encontrar esses dois números aqui para que dê esse resultado que dê esse resultado aqui, tá bom? Então, se aqui tem 2x, para dar 8x ao quadrado, que número eu devo colocar aqui nesse espaço? Eu já tenho 2x. 4. Muito bem, 4. Agora veja bem. Veja bem, viu, gente? 2x vezes 4 dá 8x e não 8x ao quadrado. Então, qual é a letrinha que está faltando para dar x ao X. quadrado? Isso, tá certo? Eu vou fazer assim, tá bom? Uhum. Então, quando você multiplicar pelo número que você está encontrando dentro, tem que dar esse resultado aqui. Ó. Se não der, então você apaga e organiza aqui e faz de novo. Porque se você multiplicar 2 vezes 4, corresponde a 8. E x vezes x corresponde a x ao quadrado. Certo? Professora Patrícia, Oi? existe, assim, só por curiosidade, alguma Sim. maneira de simplificar essa fatoração? Porque vai que algumas pessoas não tenham entendido esse tipo tipo, de conta, sabe? Aí existe alguma maneira de simplificar ela? Não, a gente já está simplificando. Olha, ele aqui ele está de uma forma mais complexa. Simplificada. Aqui não está não, na forma simplificada não, porque está 8x ao quadrado e eu tenho um x aqui, ó. E os números estão maiores, 8 e 6. Aqui está na forma simplificada, a gente está colocando ela na forma simplificada, que é, Ah, certo, certo? certo. Aí, para isso, gente, vocês têm que praticar os exercícios, tá? Senão não vão conseguir. Não é decorar, Tem não. que Você praticar os exercícios para poder aprender, né, professora? Fatoração. exatamente, tem que praticar para poder aprender, senão não consegue fazer, não, tá? Porque aqui não. Porque Então, cada. a maneira mais simplificada de fazer fatoração é essa. É essa daqui, a mais simplificada que existe para esse polinômio, é essa que a gente está encontrando aqui. Falta encontrar um outro termo, tá? Qual é o termo que eu coloco aqui nesse espaço em branco, que multiplicando por 2x para dar 6x. Eu já tenho 2x. Então, não precisa botar mais x aqui, porque se eu multiplicar x vezes x dá x ao quadrado, que não corresponde a x. Não precisa Então, tem multiplicar. que encontrar um número que
multiplicando por outro número tem que dar 6. Isso. E aqui já tem uma sugestão, ó, já tem uma pista, já tem uma ideia. Se eu já tenho 3 dois, vezes 2? isso. Então aqui vai 3 ser vezes 2, 3. que o resultado dará 6. Exatamente, João. Porque se você pegar o 3 era o número que estava faltando. Porque 3 vezes 2 vai dar 6. Ó. E já tem um x aqui, então 3 vezes 2x é 6x. Então, aqui se chama forma fatorada do polinômio, desse polinômio. E aqui é o caso fator comum, porque o fator comum é a primeira coisa que a gente encontra e dentro está a parte simplificada. Certo? Pronto, podem copiar. Certo. Ou tirar o print. Eu vou tirar o print, professora. Certo, João. Tá. Pronto. Então, professora, para ver se eu consegui aprender, mas se tiver alguma coisa errada, a senhora me corrige. Então, basicamente, Certo. Tá a gente certo. vai pegar 8, aí depois vai fazer igual como a senhora fez, vai colocar esses tracinhos, aí 2, 2. Aí Isso. depois vai multiplicar eles, e daí vai dar 4 e 3. Aí a gente vai abrir os parênteses, aí Isso. coloca 4 vezes. Aí depois a gente vai pegar o número de baixo, 3 vezes 2, 6. Aí coloca lá, menos 3, né? Isso. E os Muito dois bem. foram e os números que se repetiram foram 2. Exatamente. Primeiro, o primeiro passo para você trabalhar com fatoração, né? A gente eu só dei um passo, né? Para não misturar tanto, porque a gente vai devagarzinho nessa parte, né? A primeira coisa que você tem que fazer é escrever os números conhecidos, como eu fiz aqui embaixo, como 2 vezes 4. Aí você pode dizer 8 vezes 1 dá 8, mas se você colocar 1 aqui, ele não vai dar certo, porque sempre vai dar o mesmo, não vai deixar simplificado se você pôr 1 aqui. Então, nunca coloque um número vezes 1, não. Coloque números diferentes sem ser 1, tá certo? O número 6. Quais são os números multiplicados que dá 6? 2 vezes 3, só tem esses dois mesmo. Depois de feito isso, você identifica o fator comum. É o número 2, então ele está aqui, ó, fora do parênteses, é o fator comum. E a letrinha é o mais fácil. A letra, que é a variável, a incógnita, é mais fácil de você identificar. Aqui tem x ao quadrado de x. Quem é a letra que está se repetindo? X. Sendo que você coloca o menor expoente. Aí depois disso, você vai encontrar os termos que ficam dentro do parênteses. Aí esse sinal aqui corresponde a esse mesmo. Se fosse mais, você colocaria mais aqui. Aí você vai tentar encontrar esses números, agora sabendo que tem que dar 8x ao quadrado. Se já tem 2x, para dar 8x ao quadrado, então só falta um 4 aqui, porque 2 vezes 4 vai dar 8. E aqui falta mais um x, porque x dá x ao quadrado. Certo? Então, vocês vão ter que sempre fazer essa sequência, né? Essa sequência lógica. Bom? Pronto, aí com isso falta fazer a letra C. Aí eu vou fazer uns 3 exemplos da questão 12, que ela é bem... Porque lembra que eu disse, ó, nessa questão 46, é só a questão 11 e 12 que se refere a esse primeiro caso de fatoração. Quando vocês for postar lá no Google, se ela as atividades de casa, não é para fazer a 13, nem 14, nem 15, porque essas outras correspondem a outro caso de fatoração, porque aí ele deu uma misturada, tá? É o segundo caso que a gente ainda não viu. Então, dessa página é só questão 11 e 12. Posso apagar para a gente ir para outra? Pode sim, professora Patrícia. Certo. Pronto. Então, vamos lá. Ó, falta só fazer a letra C aqui, né? Dessa 11. Peraí, viu, gente? Estou só apagando aqui. Sim,
Sim, a letra C, ele diz assim, ó, por fim, faça a verificação. A verificação, gente, a gente já fez, né? Mas eu vou repetir aqui, ó. A gente não escreveu o número como... a gente já fatorou o polinômio. Não foi 2x que multiplica 4x menos 3? Não foi isso? Essa foi a forma fatorada do nosso polinômio, da letra B. Aí ele quer que faça a verificação. A verificação é justamente a multiplicação do fator que está fora por cada um que está dentro do parênteses. Aí ele quer que faça a verificação porque ele tem como saber se você acertou. Vamos fazer a verificação? É só multiplicar. 2x vezes 4x dá quanto? 2 vezes 4? 8, né? X vezes x dá x ao quadrado. Menos. Fazer a verificação é fazer a multiplicação, aplicar a distributiva aqui. Ó. O número que está fora vezes o que está dentro. Menos o número que está fora vezes o que está dentro. Então, 2x vezes 3 dá 6x. Então, você verificou que quando você deixou o polinômio fatorado e você fez a multiplicação, deu exatamente o polinômio sem ser fatorado, né? Deu o polinômio antigo, né? Aqui é o polinômio, a pergunta. O polinômio inicial, tá? Então, essa é a forma fatorada e essa é a forma não fatorada. A forma fatorada vai aparecer um produtozinho aqui, o pontinho, tá? Você pode deixar ele omitido. Então, com isso, a gente fez a questão 11, a letra C. Aí, vamos fazer a questão 12? Espera aí que eu deixo copiar, tá? Tem tempo ainda. A 12 está bem mais simples. Na 12, ele diz fatórios polinômios, colocando em evidência o fator comum a cada um deles. Professora, uma dúvida. Qual Sim. é a diferença entre fator comum normal, ele mesmo, e fator comum em evidência? É a mesma coisa. O fator comum em evidência é uma coisa só. Porque se ele é comum, ele está se repetindo. Em outras palavras, não é sinônimo de comum, está se repetindo. Ah, então em evidência os números não se repetem. É. E não, em evidência quer dizer que ele fica fora do parênteses. Tá? Ah, certo. E ele se repete, né? O que não se repete é o que está dentro do parênteses. Esse 2x aqui é exatamente o fator comum. Fator comum é uma coisa só, tá? Em evidência. Em evidência. É o 2x, que é o fator comum. Depois de encontrado o fator comum, os números que estão dentro do parênteses são fatores diferentes, o que não se repete. Esse 2x, ele está se repetindo de forma aqui, ó, omitida, né? Ele não está aparecendo 2x aqui, mas a gente sabe que o 8, ele é a multiplicação de 2 vezes 4 e o 6 é a multiplicação de 2 vezes 3. E o x, ele é fator comum porque ele tanto está nesse termo como está nesse. Ou seja, ele está se repetindo, então por isso chama fator comum em evidência. Aí agora vamos fazer a letra A. Evidência. Pronto. Agora a letra A da questão 12, ele quer que a gente use esse mesmo caso de fatoração. Fator comum em evidência. Então, você vai fatorar, tá? 12R mais 12. Vamos lá? Não, peraí, 12R mais 12? Não, desculpa, é 4R. 4R aqui. Ah, vem muito 12 ali. 4R mais 12. Vamos tentar encontrar? Tentem fazer esse, a letra A. 3 minutinhos para vocês fazerem. Você vai encontrar, vai ver se tem letra se repetindo, se tem fator comum das letras, nesse termo, e vai ver a multiplicação de 4 e 12. Como é que eu posso multiplicar 4 com dois fatores e 12? Tentem fazer e me digam Ô, daqui a professora, pouco. Oi? a senhora pode explicar de novo o, o exemplo anterior que a senhora deu? Sim. Olha, enquanto eu vou tirar a dúvida de Yasmin, vocês podem fazer na questão. Olha, questão 11, a letra C,
ele pede para escrever, da questão 11, ele pede para fazer a verificação, né? Então, o que é a verificação? É você escrever o polinômio fatorado que a gente fez na letra B. Qual é o polinômio? O polinômio é isso aqui, né? 8x ao quadrado. Vou fazer aqui, viu, Yasmin? 8x ao quadrado menos 8x ao quadrado menos 6x é um polinômio com dois termos, onde eu estou querendo encontrar o fator comum, para poder utilizar esse primeiro caso, tá? Então, você vai ver aqui. Quem é a incógnita que está se repetindo? Quem é a incógnita que se repete? Os dois termos ao mesmo tempo. Isso, muito bem. X é a incógnita que se repete. Aí agora você vai me dizer quem é o número que se repete, mas que ele está omitido aqui, né? Entre 8 e 6, ele tem um múltiplo que eles são iguais, sendo que a gente não está vendo. Isso, é 2. Aí, por que você encontra esse 2? Porque o 8, a gente fez lá, né? O 8, a gente pode escrever como 2 vezes 4. E o 6, a gente pode escrever 2 vezes 3. Depois de você fazer os fatores 8 e 6 como produto, você encontra um número único, ou seja, encontra um fator comum entre os números conhecidos, tá? A letrinha a gente já fez. Então, o fator comum é 2x. Aí, depois disso, você abre parênteses, fecha e coloca o sinal que você vê aqui. É sinal negativo, né? E você tem que encontrar esses dois números aqui, tendo como base o 8x ao quadrado. Você já tem um fator comum, que é 2x. Eu estou querendo descobrir o número que eu devo colocar aqui para dar 8x ao quadrado. Então, para dar 8, aqui só pode ser 4, gente, porque 2 vezes 4 dá 8. Você pode até tirar aqui, ó, para ficar mais fácil, tá? Você coloca esse 4 daqui. E com relação à letra, com relação à incógnita, se aqui é x ao quadrado e já tem um x, então só preciso de mais um x aqui, porque x é x ao quadrado. Próximo passo, encontrar esse último número aqui, ó. Para dar 6x, eu já tenho 2x, então eu só preciso do número 13. E você fazendo isso aqui já lhe ajuda. Você já põe esse número aqui, 3. Né? Eu não preciso colocar mais um x aqui, porque se eu colocar 3x vezes 2x, vai dar 6x ao quadrado, o que não corresponde a isso aqui. O que não corresponde ao polinômio que não está catalogado. Então, não precisa colocar um x aqui, viu, gente? Ok, ó. Com 3 vezes 2 é 6x. Então, a letra B, a gente fatorou o polinômio. A letra C, a gente verificou, a gente pegou o polinômio. Tem um barulhinho aí, viu? Ó, a letra C, a gente pegou o polinômio e fez as multiplicações e verificou que deu exatamente o polinômio inicial, né? Então, a gente acertou a fatoração, porque quando fez a multiplicação, deu o polinômio sem ser fatorado, né? O polinômio dado na questão. Então, essa foi a questão 11. Letra A. Na letra A, a gente não fez quase nada. Na letra A, ele só pediu para que apareça um fator comum. Então, a gente deixou o 8 e o 6 como produto de dois fatores. Na letra B, a gente fatorou, né? Que foi essa parte que eu refiz aqui, ó, que eu expliquei novamente. Então, no caso, a letra... Esse exemplo aí que a senhora acabou de dar, da letra C, era 8x ao quadrado menos 6x. Aí aqui a senhora foi, tipo, primeiro a senhora deu a resposta e depois aquele negocinho da conta, né? Na letra C é como se fosse a prova real, certo, Yasmin? Ó, na letra C, ele quer que verifique se deu certo a fatoração que a gente fez na letra B. A fatoração foi... Então, se for para eu verificar, eu tenho que fazer isso, né? Isso, exatamente. Para você verificar se está acertando, tem como, entendeu? Por isso que a matemática é bom. Você é uma matéria exata, você tem como verificar se acertou. Você fazendo o produto aqui, 2x vezes 4 dá 8x ao quadrado. 2x vezes 3 dá menos 6x, né? 2x vezes menos 3. Então, deu exatamente o polinômio
antigo, né? O polinômio sem ser fatorado, o polinômio dado na questão. Então, a letra C só foi verificação. Vocês podem fazer isso também, né? Na prova de vocês. Verificar se dá certo. Se caso não der, gente, então alguma coisa teve errada no fator comum. Aí você apaga e faz novamente, tá certo? Vamos fazer a letra A da questão 12? Deu para entender agora, Ilse? Deu, professora. Obrigada, viu? Por nada. Vamos fazer a letra A, né? A letra A é bem simples, né, gente? A letra A não tem, ó, não tem fator comum de letra, ó. Sim, essa parte que eu tô apagando aqui eu já tinha copiado, tá? A letra B. Ó, a questão 12 é para a gente fazer essa fatoração, né? Do fator comum e evidência, ele diz na questão. Então, você vê que não tem letra como fator comum, certo? Então, eu vou abrir e fechar o parênteses e colocar o sinal de mais, tá? Então, o primeiro passo, descobrir aqui quem é o fator comum. O fator que se repete neste termo e neste termo. Letras não se repetem aqui, porque não tem R aqui. Então, pode ser qualquer letra, viu, gente? Do alfabeto, nem sempre é X, né? A gente viu aqui que uns casos é X. Qualquer letrinha é incômoda. Vamos agora encontrar os fatores comuns de 4 e de 12. Aí me digam aí. Vamos lá, para vocês ir treinando já. Me digam dois números que multiplicado de 4. 2 vezes 2. Muito bem. 2 vezes 2 dá 4. Ok. Aí falta fazer do outro, tá? Só depois que fazer do outro é que você vai ver quem é o fator comum. Ou seja, o fator que se repete. Que se chama fator comum em evidência. Me digam dois números que multiplicado de 12. Lembrando que não pode ser multiplicado por 1, porque senão não tem fator comum. 2 6 vezes 2. Muito bem, 6 vezes 2. Ok. Com isso aqui já dá para perceber, não dá? Quem é o fator comum? Quem é o fator que está se repetindo? 2. 2, muito bem. Então é só você escrever o 2 fora do parênteses. Certo? Tá vendo como fica fácil fazer desse jeito? Existe outra maneira? Existe. Mas a outra maneira é mais trabalhosa, viu, gente? A outra maneira de encontrar isso aqui é fazendo o mínimo múltiplo comum. Entre 12 e 4. É melhor fazer desse jeito aqui. Olha, então 2 é o fator comum. Letras não se repetem, então não precisa colocar a letra aqui. Então falta a gente encontrar esse número esse, né? Dentro do parênteses. Então, você tem como base o seu polinômio dado na questão, que é 4R mais 2. Para o primeiro termo aqui, eu vou olhar só para 4R. Se eu já tenho 2, que número eu devo colocar aqui para dar 4R? Se eu já tenho 2. 2. Muito bem, 2, Micaela, muito bem. Agora falta só o R, né? A gente tem que acrescentar o R, porque senão não vai aparecer R aqui, ó. Se eu botar só o 2, ó. Não é isso? 2 vezes 2 dá 4. Mas o R tem que aparecer aqui, ó. Quando eu multiplicar, ou seja, quando eu verificar, e for o caso da letra C, ó, quando eu multiplicar 2R vezes 2, tem que corresponder ao primeiro termo. Deu para entender agora? Deu. Sim. Deu, não é? Vamos descobrir o próximo? Olha, no próximo termo não tem letra, gente. Não tem cota. Então, você precisa se preocupar para colocar a letra aqui. Você vai colocar apenas um número conhecido. Então, que número eu devo colocar nesse espaço, se eu já tenho 2, ser multiplicado, para dar 12? É 2 vezes que número? 6. Muito bem, 6. E se você tiver dúvida, você olha para aqui, ó, para a própria fatoração que você fez, que você já vai ter esse número aqui, ó, 6 e 2, ó. Tá? Sempre que eu pergunto assim, que é para vocês pensarem e fazendo de um modo mais prático. Então, já está fatorado. 2 que multiplica 2R mais 6. Já é o resultado da fatoração desse polinômiozinho pequenininho. Só isso, tá? Pode copiar. Aí a gente, vamos ver se a gente faz mais 2 letrinhas dessas, né? Que ainda tem a dúvida de João, que ele perguntou lá do quadrado da soma. Acho que dá para fazer a letra B e C. Bom? Aí nem se preocupe, porque essa questão 13, 14 e 15 dessa página não é referente a esse primeiro caso. É de agrupamento, que a gente ainda não viu, tá? É só questão 11 e 12. Vocês podem praticar e revisar antes de fazer a prova. Não deixe de praticar, não, senão
Olha logo para a prova, vocês vão pensar assim, eu já quero fazer a resposta. Não, mas antes da resposta tem que ter o desenvolvimento, né? O raciocínio. Seguindo esse passo a passo, vocês conseguem, bem tranquilo. Pronto, João, se puder tirar a foto, se vocês quiserem copiar. Pronto. Daqui a pouco eu faço as outras letras, tá? Letra B, C. Sim, Yasmin tinha me perguntado essa letra F, né? Olha, essa letra F, ela sai um pouco do nosso objetivo, porque ela é mais voltada ao segundo caso, que é agrupamento, tá certo? Se caso der tempo, eu faço. Se não, você não se preocupe, tá, Yasmin? Porque essa letra F, ele usa o fator comum como agrupamento. Aí é um negócio bem diferente. Tá certo. Tá certo? Então, nesse caso da questão 12, é que ele mistura muito aí, no caso do livro, né? Ele é bem didático, mas de repente falta um negócio meio. Então, nessa questão 12, a letra F é mais voltada para o caso de agrupamento. Então, no caso do nosso fator comum, é até a letra E mesmo. Aí dá para a gente fazer a letra B e a letra C ainda. A gente tem tempo. Fazer a B e a C. E eu revisar ainda o quadrado da soma, né? Da diferença. Pronto, professora, tirei o print, pode passar. Pronto? Certo. Pronto. Tem alguém copiando? Os outros estão copiando? Não, eu não. Não, Não. professor. Não é? Então eu vou passar, viu, gente? Para dar tempo a gente fazer mais um. Tá bom. Pode passar. Então, quando nós forem fazer a prova, refaça primeiro os exemplos, ou essas correções aqui, né? Para não ir logo, porque senão vão achar estranho se não revisa antes. Eita, cortar. Esse quadro aqui aguenta rojão, viu? Porque eu escrevo muito. Mas é por causa da disciplina, né? A disciplina de matemática que exige essa. Olha, eu vou fazer a questão a 12, tá? Letra B, tá bom, gente? Letra B aqui, deixa eu escrever aqui. É 5x menos 20. Ó, só tem dois termozinhos esse polinômio. Tem incógnita repetida nos dois termos? Vejam se tem incógnita repetida. Sim ou não? Não. Não, muito bem. Não tem incógnita repetida, só tem um x. Se tivesse outro x ao quadrado aqui, ou um x, aí seria fator comum. Mas como não tem, não vai ser fator comum x, tá? Porque ele só tem um termo. Então, deixa eu escrever o menos aqui. Você já deixa montadinho, ó, abre ficha parênteses, coloca o sinal de multiplicação. Sim, e agora vamos encontrar o fator comum relacionado aos números conhecidos. O 5 e o 20, né? Olha, o 5 aqui, gente, não tem outra saída, porque não existe nenhum número multiplicado, fora 5 vezes 1. Aí, nesse caso, você tem que colocar realmente 5 vezes 1, tá? Porque não existe outro número que multiplicado, dois números multiplicados de 5. O único número que existe mesmo é 5 vezes 1. Então, nesse caso, não tem outra saída, você coloca a multiplicação por 1. Agora, no 20 aqui, eu não poderia fazer 20 vezes 1, porque ia ficar 1 e 1 aqui, e o 1 não vai ser nunca fator comum em evidência, tá? Então, aqui, dois números que multiplicado de 20. Me digam dois números na tabuada. 5 e 4. Muito bem, 5 e 4. Ok, 5 e 4. Já dá para ver que é o fator comum, não dá? Ó, o 5, né? O 5 vai ser o fator comum, tá? Então, vou colocar o 5 aqui fora do parênteses. Vamos encontrar os outros agora? Tá? Você pode até achar um pouco difícil de encontrar isso aqui, mas o que é que eu dou a dicasinha? Olha para aqui, ó. Se você olhar para aqui, você já vai ter a resposta desses números que devem ser colocados aqui, gente. Por quê? Veja bem. Para dar 5x, eu já tenho 5. Que número falta aqui para dar 5x, se eu já tenho 5? Vai ser x, né? Se você quiser pôr 1, não tem problema não. Fica 1x vezes 5 que dá 5x. Mas só pode ser x aqui. Esse x vezes 5, você faz a
a verificação que a gente fez lá na questão 11, a letra C. Multiplique x vezes 5, que tem que dar isso aqui. Se não der, então, alguma coisa está errada aqui. Tá bom? Para encontrar esse próximo número, você pode pegar aqui, ó. Para dar 20, a gente não fez 5 vezes 4, aí não já tem 5, então só pode ser 4 aqui, ó. Pronto, já dá na forma fatorada. Certo? Então, o polinômio 5x menos 20, o fator comum é 5, e dentro do parênteses a gente encontrou x menos 4. Essa aqui é a fatoração de 5x menos 20. Tá? Pronto, se tiver dúvida, pergunta. Aí eu vou fazer a letra C, tá bom? A letra C tem 3 termos, mas aí... Só foi isso, professora? Só isso. Então... Então a resposta dali de baixo só foi 4. Não, a resposta está aqui, né? Do lado da igualdade. A forma fatorada de 5x menos 20 é 5 que multiplica x menos 4, tá? Esse pontinho não é obrigatório, você pode deixar subentendido. Aqui foi só a gente fez só as multiplicações para poder achar a resposta, né? Porque você vai por fora. Professora, uma dúvida, por que ali deu x? Aqui, Isso. aqui tem que ser x porque aparece um x aqui, ó. Porque quando eu fizer x vezes 5, dá 5x e corresponde ao primeiro termo. Se eu não colocar x aqui, se eu colocar só 1 vezes 5, não corresponderia ao primeiro termo, então estaria errado. Agora entendi. Entendeu, João? Certo. Entendi, professora. Obrigado por explicar. Por nada. Estou afastando aqui para vocês copiarem, tá? Pode copiar. Pronto, eu tirei o print, professora. Tá certo. Posso ir para a letra C, que tem 3 termos? Pode. Pode, professora. Pronto, então vamos embora, né? Para a letra C. Daqui a pouco a gente termina, a gente está já concluindo. Aqui, letra C. Fazer aqui a letra C. Acho que dá até para a gente fazer a letra D também. Né? Depois eu me folgo aqui, ó. Letra C. Deixa eu escrever aqui. A letra C é 15x ao cubo. É a mesma pergunta, viu, gente? É fatorar esses polinômios. Mais 10x ao quadrado. Menos 5xy. 5xy. Pronto. Aí deixa eu colocar logo a letra D aqui, que é bem pequenininha. A letra D é só x ao quadrado. E aí a gente faz de uma vez só. xy. Pronto. Vamos lá fazer a letra C, gente? Letra C, tá? Página 46. Questão 2. Veja bem, ó. Eu vou fazer aqui embaixo, porque ali. Olha, me diga o seguinte. Agora é um polinômio de 3 termos, viu? Mas utilizamos o mesmo raciocínio. Vamos começar pela letra, que é mais fácil. Que é a incógnita que se repete nos 3 termos ao mesmo tempo. Eu vou perguntar assim que vocês respondem e pensam um pouquinho para ficar mais simples, né? De entender. Já estigam me digam, gente, que é a incógnita que se repete nos 3 termos. X. Muito bem, x. Aí você pode ficar em dúvida. Eu escrevo x ao cubo, x ao quadrado ou x elevado a 1? Escreve com o menor expoente, tá certo? Então, x vai ser o nosso fator comum em evidência com relação à incógnita, as letrinhas, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o pontinho da multiplicação, abrir e fechar parênteses e colocar o sinal de mais aqui e aqui tem um menos, né? Então, a gente deve encontrar esses valores. Mas antes de encontrar esses valores, falta ainda o fator comum com relação aos números conhecidos, tá? Então, 15, gente, 15. Vou fazer aqui, tá? Não dá para fazer aqui embaixo, ó. Senão, deixa eu ver se dá para fazer aqui do lado, para não ficar tanta informação. Dá para fazer aqui do lado. 15. Eu devo encontrar
dois números multiplicados de 15, dois números multiplicados de 10 e 5. Vamos lá? Encontrar o produto desses números? Dois números multiplicados de 15. Fácil, né? 5 e 3. Muito bem, 5 e 3. O 3 vezes 5 dá no mesmo, tá? A ordem não vai alterar o valor. Dois números multiplicados de 10. 2 vezes 5. Ou 5 vezes 2. Eita, tá quase não aparecendo, né? Deixa eu afastar mais esse número. Peraí, não? Aqui ficou muito para a direita. Só um instantinho, viu, gente? Estou apagando aqui para deixar ele mais recuado aqui. O 15 é 3 vezes 5. Deixa eu ver se está aparecendo. Tá, agora deu para aparecer, que eu vejo aqui na câmera. O 10 é 2 vezes 5, né? E o 5, ó, quando ele é primo, o 5 é número primo, só pode escrever ele como 5 vezes 1 mesmo. Ou 1 vezes 5. Deixa eu só inverter aqui, mas a ordem não vai alterar nada. Peraí. Esse espaço pequeno aqui, deixa. Pronto. 1 vezes 5, 5 vezes 1. Já dá para perceber, não já? Quem é o fator comum? Quem é o fator que se repete? 5. Muito bem, 5 se repete. Certo? Então, o 5 eu devo colocar fora do parênteses. Já encontramos o nosso fator comum da letra C. Com relação às incógnitas, é o X. Com relação aos números conhecidos, é o 5, porque a gente já fez os produtos ali fora. Tá? Então, o que falta encontrar são os números que estão dentro, né? Então, o que é que você tem como ideia? Você já tem que dar 15x ao cubo no primeiro termo. Mas eu já tenho 5x. Que número eu devo pôr aqui? Você olha lá para o 15. Ó. O 15 não foi 3 vezes 5, e eu já tenho 5 multiplicando, então só pode ser 3. Tá? Se você não conseguir verificar isso logo, né? Você encontrar esse número que multiplicado de 15x ao cubo, então você põe logo o número que está aqui, ó, no produto de 3 vezes 5, tá? Então vai ser 3. Porque 3 vezes 5 dá 15. Agora aqui é 15 ao cubo, viu, gente? Então, o que é que eu preciso ter aqui? Eu preciso ter uma letra, né? Uma incógnita aqui, senão vai dar errado, viu? Se eu botar só 3, vai ficar 3 vezes 5x, que dá 15x. Não corresponde ao que está aqui, então tá errado. Então, eu devo colocar aqui um x ao quadrado, tá? Por quê? Se eu colocar um x ao quadrado, quando eu multiplicar por x, aí dá x ao cubo, que corresponde ao primeiro termo. Sim, aí mais. Vamos lá achar o segundo termo, tá? Deixa eu pensar aqui um pouquinho menos. O segundo termo tem que dar 10x ao quadrado, mas eu já tenho 5x. Se você não souber que termo é esse, você olha para aqui, ó. 10 foi 2 vezes 5, mas o 5 já está fora, então é o número 2, ó, que está faltando aqui. 2. Com relação à letra é mais fácil. Aqui é x ao quadrado, mas já tem um x fora, então eu preciso de mais um x aqui, ó. Então, 2x vezes 5x dá 10x ao quadrado. Certo? E o último termo desse polinômio tem que dar 5xy. Eu já tenho 5x. Então, o que é que falta para dar 5xy? Veja bem, eu já tenho 5xy. Não, desculpa, eu já tenho 5x. Tem que dar o terceiro termo, que é 5xy. Né? O menos eu já coloquei aqui. Aí você vai se preocupar. Oi? Y. Isso, muito bem. Você tem que colocar o y, porque se você pegar o y e multiplicar por 5x, dá 5xy. Exatamente. Não precisa se preocupar com o número conhecido, porque aqui é 5. A não ser que você queira botar um 1 aqui. Se botar um 1, não tem problema. Se botar um 1 vezes 5, não vai deixar de ser 5 aqui. Tá? Não pode botar o x aqui. Por que não pode botar o x? Porque se você botar x vezes x, dá x ao quadrado. Não corresponde ao x aqui. Aqui é apenas x elevado a 1, que já está aqui fora. Então, a única incógnita que faltou é y.
Então, esse polinômio está fatorado. Se tem 3 termos aqui, tem que ter 3 dentro do parênteses, tá? Separado pelas operações de adição e subtração. Vamos fazer esse último aqui, ó. Esse aqui é menorzinho, tem só 2 termos e só tem letras. É mais fácil ainda. Quando tem números e letras, aí dá mais trabalhinho como esse, né? Esse da letra C. Quando só tem letras, gente, só tem incógnitas, é mais simples. Aí eu pergunto a vocês, letra D. Qual é a letra que está se repetindo nos 2 termos ao mesmo tempo? Qual é a incógnita que se repete? Eu vou comer. X. Muito bem, X, exatamente. X, lembra do nosso X que nos segue, né? Ó, aí você coloca o menos aqui, tá? Aqui não precisa fazer essa partezinha que eu faço sempre embaixo porque não tem número conhecido, só incógnita. Então, a gente já descobriu que o fator comum é X. Né? Se tem x ao quadrado e x elevado a 1, sempre colocar o menor expoente, aí você vai encontrar os termos que está faltando para dar x ao quadrado. Se eu já tenho x, o que é que está faltando aqui? Qual o termo que eu devo colocar para dar x ao quadrado, se eu já tenho x? Gente, Como é? Como é? qual é o termo que eu devo colocar aqui, onde está essa interrogação? Qual é o termo que eu devo colocar aqui? Y. Oi? Y. Não. Ó, se eu botar y aqui, y vezes x dá xy, não dá x ao quadrado. Aqui tem que dar x ao quadrado. A multiplicação desses dois não tem que dar esse, que a gente não faz a verificação. Então, o número que eu devo colocar aqui, ou seja, a incógnita que eu devo colocar multiplicada por x para dar x ao quadrado é o próprio x. Por quê? Produto de potência de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Certo? Então, aqui só pode ser x. E quando a gente fazer o inverso, né? Fazer a prova real, x vezes x dá x ao quadrado. Repete a base, somos expoentes. Agora sim vai ser y aqui, ó. Para dar xy, se eu já tenho x, qual é o termo que eu coloco aqui, gente? Y. Y. Por quê? Y vezes x, ou x vezes y dá xy. Aí corresponde a esse. Tem que sempre, ó, tem como você saber se acertou. Você faz a multiplicação no termo que você colocou para dar o termo daqui. Se não der, é porque alguma coisa está errada aqui. Aí você tenta fazer novamente, tá? Tá certo. Existe. Tá certo? Pronto, pode copiar esses dois. Pronto, aí agora. Professora, Oi? professora, Oi? eu não entendi. Entendeu não, Samanta? Ó, essa letra D, você tem um polinômio com 2 termos, x ao quadrado e xy. Aí ele quer que você fatore, né? Ele diz assim na questão: fatore esse polinômio colocando em evidência o fator comum a cada um deles. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o fator comum. O fator comum, como aqui só tem letras, ou seja, só tem incógnitas, não tem números conhecidos, como esses outros, né? Então, aqui na letra D, o fator comum é o x. Ele que vai ficar fora do parênteses. Por quê? Porque ele está se repetindo aqui, no segundo termo e no primeiro termo. Aí você pode ficar até em dúvida. Quem eu devo colocar? O expoente x ao quadrado ou x elevado a 1? Sempre com o menor expoente, que deve se colocar como fator comum. Porque se colocar com o maior expoente, dá problema lá dentro do parênteses. Tá certo? Então, o fator comum é apenas a letrinha x. Aí você vai encontrar agora quem são os termos que devem ficar dentro do parênteses. Esses termos que ficam dentro do parênteses, gente, são os termos que faltam, que deu, que está fora aqui, ó, o que deu o polinômio antigo. Então, por exemplo, aqui, para dar x ao quadrado, se eu já tenho x, que termo eu devo colocar aqui? Veja aí, Samanta. Ó, para dar x ao quadrado, que termo eu devo escrever aqui, se eu já tenho x?
Ah, tá, entendi agora. Entendeu? Agora, né? Então, qual é o termo que está faltando? X, né? Ó. Porque se eu pôr um X aqui, ó, e fizer a multiplicação, X vezes X, aí dá exatamente esse. Se deu esse, então está correto, esse aqui. Né? Se eu multiplicar esse por esse, dá X vezes X, dá X ao quadrado. Então, corresponde ao primeiro termo do polinômio, tá? O polinômio dado na questão. Aí, sim, aqui é um Y, né? Que eu acabei apagando. Para dar XY, se eu já tenho X, qual é a incógnita que está faltando aqui para dar XY, se eu já tenho X? E aí, qual é a letrinha que está faltando? Se eu já tenho X, ó, X vezes uma letra. Mas para dar XY, gente, já está aparecendo aqui, né? Eu já tenho X. Qual é a letra que está faltando? Y. Aí você escreve Y. Então, aqui é a forma fatorada. Ou seja, o X é o fator comum que está em evidência. Quando ele fala em evidência, é porque é o X que se repete no primeiro e no segundo termo do polinômio. Ou se tiver 3 termos. Né? Então, aqui é a forma fatorada. Tá, obrigada. Nada. Sempre tem que descobrir o fator comum. Primeiro, você vê o fator, se a letra está se repetindo nos 2 termos, ou se houver 3 termos. Terminou. Pronto. Se puder tirar o print, João, antes da gente... Pronto, viu, gente? Pronto, já tirei o print, professora. Certo. Então, revisem, tá? Estudem antes de resolverem a prova, de fazerem a solução, né? As respostas. Certo. Tá Tchau, certo? Então, professora. tchau, boa certo, prova. Tchau, bom fim de Bom semana final. para vocês. Obrigada. Para a senhora também, professora. Fica com Deus. Tá, obrigada. Vocês também, né? Aproveite o final de Tchau. semana, professora. Tá, Tchau. obrigada. Tchau.